Boa tarde, eu me chamo Luiz Felipe, eu estou cursando o sexto período do curso de Sistema de Informação. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a atividade que foi proposta para a gente, na matéria de programação para dispositivos móveis, do professor Rony. Eu fiquei para falar sobre a parte do Progress Bar, a barra de progresso. Mas o que é essa barra de progresso? A barra de progresso, ela é onde o usuário pode acompanhar o progresso de uma operação mais demorada. Essa barra de progresso, ela pode mostrar a porcentagem, aproximadamente, né, a porcentagem aproximadamente de conclusão ou de término, aonde vai indicar que vai acabar, tá próximo de terminar ou não. Isso mostra que o usuário está ciente, isso vai mostrar para o usuário ficar ciente de quanto tempo que levará para terminar essa aplicação, esse download, por exemplo. O que eu fiz aqui, eu fiz esse daqui, né, protótipo, tá aqui o main active, onde está feito, deixa eu colocar o design, deixa eu só dinamizar isso daqui. Aí onde fica o design, onde ficou o design do aplicativo e a barra de progresso, aonde fala do layout, para ela ficar tamanho certinho, centralizadinho. E como é que isso funciona? Se quando eu for rodar aqui, que já está aberto o emulador, toda hora que eu for apertar em mais 10 aqui, ele vai adicionando porcentagem. Por exemplo, 10% de carregamento, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, até chegar o 100%. O que eu achei interessante nesse quesito do Progress Bar, que ele é bem dinâmico. Ele pode ficar tanto dessa maneira, quanto na barra horizontal, de carregamento normal, de carregamento, por exemplo, de download mesmo, você tá vendo carregando um download. Então ela muda de acordo com da maneira que você quer. Eu achei interessante fazer dessa maneira, que eu saí pesquisando em alguns locais para sair melhor, aí encontrei essa maneira mais fácil de ser mostrado e demonstrar como é que funciona a barra de progresso, que ele vai carregando de acordo com o tempo, de acordo com o download que a pessoa download ou a situação que a pessoa queira. Então, Olá, meu nome é Matheus Lopes Nunes. Eu vou apresentar sobre o componente View Flipper. Primeiramente, o que é este componente? O que é o View Flipper? É basicamente um componente de transição, de transitar entre um elemento e outro, né? É basicamente uma animação. Tipo, nós vemos muito em aplicativos e muito na web também. Basicamente, uma animação de passar um elemento para outro, né? Por exemplo, de uma imagem, eu estou passando por um botão, que passando por um texto, e voltando na listinha de texto, né, que eu tinha feito. A questão do código, o UFlitter funciona por essa tag, né, basicamente do XML, que é o UFlipper, e tudo colocado dentro dela fica escondido, basicamente. Podemos ver na apresentação aqui, que só deixar mais claro aqui. O que está dentro do ViewFlipper, que eu coloquei botão, image view e um linear layout com alguns text views, que é basicamente a listinha, né, colocar um embaixo do outro, ele está escondido aqui. Eu só vou deixar aparecer quando, provavelmente, o primeiro vai aparecer, né, quando rodar o código, que no caso é o botão, já está aparecendo. E os outros vão aparecer quando eu flipar, ou seja, quando houver a transição, né. Existem dois botões, o Preview e o Previous, que é o anterior, né, e o Next, que é após, depois. Esses botões no XML, que eu acho mais fácil de explicar, estão embaixo aqui. Cada um leva para um evento chamado um clique, que é o Previous View e o Next View, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Voltando no View Flipper, tem certos
atributos, tipo, o atributo-chave que tem que colocar nele é o ID, né? Porque na chamada, no código, você vai precisar passar o ID dele para falar, realmente pegar a referência, né, do view flipper que você colocou e pegar os objetos que estão dentro dele. Tá. Agora vamos para o código. Primeiramente, quando a tela for criada no OnCreate, esse aqui é um vídeo de demonstração do componente TextView no Android Studio, que é a nossa IDE, né, o ambiente de desenvolvimento que será utilizado. Esse vídeo trata-se de uma atividade da matéria de programação para dispositivos móveis. Então, vamos lá. Para quem não sabe, não conhece o componente TextView, ele é um elemento de interface de usuário, né? Ele vai exibir um texto para o usuário. Trata-se de um componente de texto simples, que a gente não pode editar pelo aplicativo mesmo, mas eu posso mudar o conteúdo desse componente via programação. Ele tem algumas propriedades bem interessantes e eu vou falar sobre algumas delas nesse vídeo. Eu já deixei criado esse projeto aqui, que se chama Interface Gráfica, até para adiantar esse processo de criação de projeto, mas ele é bem simples. Bom, por enquanto o nosso projeto ele está vazio, né? Só tem o linear layout aqui. E onde que eu vou encontrar o TextView? Esse componente ele se encontra aqui na paleta de componentes, né? Aqui em Text. Aqui eu posso arrastar esse componente para cá, é uma das formas de edição. Eu já vou acrescentar ele aqui no projeto, tanto que ele já apareceu aqui. Bom, arrastando o componente para cá, eu posso começar a fazer algumas alterações nele. Aqui temos alguns atributos desse componente TextView. Um principal dele é o ID, porque com esse atributo aqui a gente vai conseguir identificar com mais facilidade esse componente dentro do Android Studio. E o text, que é o texto que ficará aqui dentro desse componente. Então eu vou definir esse ID aqui, vou colocar como TV demonstração. Vou refatorar ele aqui. E aqui dentro do campo text eu vou colocar um texto demonstrativo. Dessa forma, esse conteúdo já aparece aqui na nossa aplicação. Vídeo de demonstração de componente. Continuando aqui mais embaixo, a gente tem alguns atributos de posicionamento desse texto. Por exemplo, aqui você pode definir a largura desse texto, a altura que ele se encontra. Mais embaixo também temos a posição desse texto, desse TextView. Então você pode definir aqui como que você quer que esse texto seja mostrado, de cabeça para baixo, por exemplo, ou de trás para frente. Então, é uma das formas que você pode definir como esse texto será mostrado aqui na sua aplicação. Eu vou só voltar isso aqui para zero, porque isso não me interessa no momento. Bom, mas um atributo aqui do TextView que eu quero mostrar nesse vídeo é o AutoLink. Quando eu estou aqui com o componente TextView selecionado e eu venho aqui embaixo, eu vou encontrar esse atributo aqui, que é o AutoLink, que ele tem algumas opções. Web, phone, non, map, e-mail, e esse atributo ele serve basicamente para tornar aquele texto que eu escrevi ali em cima um link, e esse link ele vai, dependendo do que ele for, ele vai abrir algum serviço da nossa aplicação. Por exemplo, se for um site, ele vai abrir o serviço de navegação na nossa aplicação. Se for um número de telefone, ele abre o serviço de discagem. Ou se for um e-mail, ele abre o nosso serviço de e-mails. Então eu posso selecionar aqui todos para incluir todos esses que estão aqui embaixo. E se eu voltar aqui em cima e mudar esse texto que está aqui, eu posso colocar, por exemplo, um site. Eu vou só pegar um site aqui. Quando eu venho aqui então na caixa de texto,
Então eu venho aqui nessa caixa de texto. Se eu colocar, por exemplo, um link que é um site, eu já consigo enxergar que aqui na nossa aplicação ele já vai transformar esse texto que estava aqui antes, um texto comum, como um link. E esse link, quando eu abro a minha aplicação, a minha máquina virtual aqui, o meu emulador, esse link, eu clico nele e ele abriria um navegador para mim, levando ao site do IF Goiano. E dessa mesma forma que eu fiz, eu criei esse TextView aqui, esse componente, e linkei pela interface gráfica, eu também consigo fazer pelo código. Então eu vou só excluir esse TextView que eu coloquei aqui para deixar zerado só o Linear Layout aqui. E vindo aqui em código, ele está zerado, né? E eu vou começar a codificar aqui o bloco do TextView. Seguindo aqui, então, eu posso fazer o bloco do TextView. Aqui eu vou definir a largura dele. Vou colocar aqui net parent. E aqui eu defino a altura. Para o texto ficar posicionado aqui em cima. Vou definir aqui antes da altura e da largura o ID para identificar esse componente. Então vou colocar aqui ID. E vou definir o nome, o mesmo que eu tinha colocado antes, que é TV de TextView demonstração. Se eu chegar aqui e ver no design, esse ID ele vai estar mostrando aqui já, porque ele foi definido pelo código. Aqui embaixo eu vou definir agora o texto que vai ser mostrado aqui e depois tornar esse texto um link. Então, vou definir aqui o texto. E aqui dentro desse texto eu vou colocar um texto qualquer mesmo. Vídeo de demonstração de componente. Esse texto ele já está sendo mostrado aqui, vídeo de demonstração de componente, e aqui no design, se eu vim aqui no componente TextView, ele também já vai estar definido aqui como um dos atributos declarados. Bom, então eu vou definir aqui esse texto como sendo um link. Primeiro eu vou apagar esse texto aqui que eu escrevi e vou colocar um indicativo de um site, que é o site do IF Goiano. E aqui, antes de definir o atributo text, eu vou definir o atributo autolink, que é o que vai tornar esse texto aqui linkável, né? Então vou definir aqui autolink e vou colocar como all. Se eu colocasse como web também funcionaria, mas eu vou colocar como all, que aí ele reconhece todos os tipos de links que estiverem aqui. Se for um e-mail, ele reconhece, um site ele reconhece e um número de telefone ele reconhece. Tendo indicado esses atributos aqui no bloco do TextView, eu vou iniciar a minha máquina virtual para fazer a demonstração desse link, ele entrando no navegador, no serviço de e-mails e no serviço de descagem de número de telefone. Eu só vou fazer um corte aqui porque essa parte de iniciação da máquina virtual ela é um pouco demorada. Bom, o meu emulador abriu aqui então. Eu criei mais alguns blocos aqui de TextView. No primeiro eu coloquei um link que leva ao site do IF Goiano. No segundo eu coloquei um e-mail e no terceiro um número de telefone. E aqui na interface do aplicativo a gente consegue ver os três links alinhados um embaixo do outro. E esses links são clicáveis. Bom, eu cliquei os três links aqui e os três links abriram. Aqui o e-mail abriu no Gmail.
o site do IF Goiano abriu no navegador e o número de celular abriu na descagem rápida. Bom, eu encerro aqui então a minha demonstração rápida do componente TextView e de seus atributos. E na continuação desse vídeo vocês ficam com o Matheus falando um pouco sobre o componente ViewFlipper. Bom, boa noite. Eu vou estar hoje demonstrando o widget ListView do Android na matéria do professor Rony. Bom, talvez dê para perceber que minha voz está meio desincronizada porque eu estou gravando com o celular e com o notebook ao mesmo tempo, né? Mas bom, eu fiquei com o ListView. A primeira coisa que eu acho legal de falar do ListView é que ele vai ser descontinuado, né? Ele tá aqui nessa parte de Legacy, nos widgets, e a Google tá recomendando atualmente que você utilize esse Recycle View para mostrar objetos em lista dessa forma. Mas o ListView ainda tem as suas utilidades, como eu vou estar mostrando aqui. Eu peguei um exemplo bem simples para poder demonstrar ele. Aqui nós temos um Text View, estou usando o Linear Layout aqui em cima, e embaixo também, na forma vertical dos dois, os dois estão ficando vertical. Eu criei um Text View aqui só para mostrar sobre o que se trata, que é uma lista de alunos, né? E centralizei ela dentro do XML e a ListView. Bom, de principal aqui, eu dei um ID para a ListView, chamei ela aqui de ListView. Dá para ver aqui na parte do XML também, que é a lista de alunos, o texto dela, que eu coloquei para centralizar também. E aqui eu dei um ID para ela, que é ListView. Aí aqui no código, o que eu fiz dela, né? Na parte do cliente eu peguei a referência dele pelo findViewById, que ele é do tipo ListView. Eu criei uma variável chamada ListView aqui, e peguei ela pelo ID, criei uma lista de strings para armazenar os valores dentro delas e adicionei valores para essa lista, para ela poder ser inserida na lista. Aqui eu precisei criar um adaptador para poder passar essa lista para a ListView, para ela poder exibir na tela os valores da lista que eu criei aqui. Esse adaptador precisa passar o contexto atual do aplicativo, né? Precisa passar um tipo de layout aqui, que é o Simple List Item 1, que é o layout mais simples que tem. E aqui eu também estou passando a lista. E aqui na ListView eu estou setando um adapter para ela e passando esse adapter. E esse adapter contém essa lista que eu criei aqui. Aí agora, como o meu notebook ele não aguenta o OBS e o emulador, eu vou estar demonstrando pelo celular como que fica a interface aqui. Bom, como dá para ver aí, nós temos o nome do projeto ali em cima, na ListView na bar. Temos o test field que eu criei lá, que é a lista de alunos, e tem os 4 alunos que eu adicionei à lista. A vantagem de utilizar a lista, né, é que ela coloca todos os itens alinhados na mesma posição, com as mesmas configurações. A gente pode alterar, a gente pode usar a lista para mostrar diversas informações. É um componente bem útil de se utilizar no Android e em outros tipos de programação para Android, como Flutter também. E eu acho que é isso. Muito obrigado, eu vou estar parando a gravação aqui.